Luiz Eduardo de Menezes Lima. Nasci em Fortaleza em 23 de dezembro de 1963. Filho de José Vanildo Nogueira Lima e Maria Zélia de Menezes Lima. Também todos dois de Fortaleza. E tenho um irmão apenas, Paulo Roberto de Menezes Lima. Estudei no Cristo Rei, depois no Santo Inácio, então fiz até aí o meu Fundamental 1, que era isso na época. Depois fui para o Colégio Militar, fiz o Fundamental 2 e o Ensino Médio. Depois fiz a Faculdade de Processamento de Dados, na Universidade Federal do Ceará, só tinha lá a parte de computação. Hoje tem Ciência da Computação, tem outros cursos, mas só tinha esse na época. Depois fiz uma especialização em gestão pública, depois um mestrado na área de administração. Isso é a minha vida, vamos dizer assim, acadêmica. Minha adolescência, eu fui um adolescente que gostava de futebol, vivia de futebol, foram duas coisas que eu herdei do meu pai, futebol e música. Então, quando não estava tocando um violão, cantando junto com meu pai, eu estava jogando futebol. Né? Não estudava tanto, mas estava sempre com o que meu pai chamava de curriola. Sempre gostei de estar com os amigos, fazer amigos, conversar, sempre foi muito a minha característica. Então, eu trocava às vezes boa noite de estudo por uma boa noite de conversa com os amigos, né? Então, isso me deu uma característica que eu tenho hoje, que é da rede de relacionamento. Isso vem desde a minha época de adolescente. Meu primeiro trabalho foi de tituleiro. Eu acho que nem existe mais essa profissão. Eu fazia títulos nos jornais. Aquela manchetezinha do jornal, não era eu que elaborava o texto, mas eu fazia o texto. Eu tinha uma máquina na Tribuna do Ceará, que era um jornal que existia na época, e eu fazia esse trabalho lá. E também pegava radiofoto. Naquela época as imagens chegavam radiofoto, e eu pegava a foto lá manipulando o equipamento, depois passava na máquina para reprodução e saía lá a foto que saía no jornal. Depois eu fui para a Secretaria da Fazenda. Fui funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará de 83 a 88. Em 88 eu fui para uma outra empresa também do Estado do Ceará, chamada CEPROSSE, onde eu me sentia melhor, até porque minha formação era em ciência da computação, então eu era um analista de sistemas e fui lá para ser um analista de sistemas e estou lá até hoje. A empresa mudou de nome, é ETICE, mas eu continuo como analista de gestão de tecnologia da informação. Esse é meu cargo, minha carreira hoje. Só que eu tive uma carreira, vamos dizer, paralela a tudo isso. Quando eu estava no CEPROSSE na época, então o secretário da Fazenda, Pedro Brito, me chamou para ser o diretor de tecnologia da Secretaria da Fazenda. Então eu estive lá com o Pedro Brito, depois entrou Ednildo Soares, já no governo Tasso. Eu continuei no departamento de tecnologia, era diretor. E em 97, num grande, vamos dizer, ajuste que o governador Tasso fez em algumas secretarias, ele colocou as pessoas que estavam naquele momento na Secretaria da Fazenda, algumas pessoas, para serem subsecretários. Hoje, existe o cargo de secretário adjunto e secretário executivo. Naquela época, só existia o subsecretário, que fazia os dois papéis. E eu fui escolhido, numa seleção feita pelo então secretário de governo, Assis Machado, para ser o subsecretário de saúde. E a partir desse momento, eu saí mais da área de tecnologia, mas continuei na inovação. Então, fui subsecretário de saúde de 97 a 2002, quando o governador Tasso saiu, entrou o governador Lúcio, eu passei a ser subsecretário de educação de 2003 a 2005. Em 2006, a secretária pediu uma licença e eu passei todo o ano de 2006 como secretário de educação do Estado do Ceará. De 2007 até 2012,
eu estive no Tribunal de Contas, na época era o Tribunal de Contas dos municípios, hoje só existe um Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas do Estado, mas estive lá até 2012. Em 2013, 14, eu fui convidado para ser o secretário de Planejamento do Poder Judiciário do Estado de Ceará. Passei também 6 meses como assessor especial da presidência do tribunal. Em 2016 e 2017, estive como assessor do secretário de Educação de Fortaleza, na Prefeitura Municipal de Fortaleza. 2018, 19, 20 e 21, até janeiro, estive como superintendente da área administrativa do Poder Judiciário do Estado de Ceará. A partir desse momento, a partir de fevereiro de 2021, voltei para a empresa de tecnologia da informação e estou lá como analista de gestão de tecnologia. Então, foi esse o grande passeio, vamos dizer assim, profissional que eu fiz até chegar nesse momento. Paralelo a isso também, eu fiz um desenvolvimento na área de coaching e na área de mentoria. Hoje eu sou mentor de executivos, tenho vários executivos como clientes no meu portfólio e faço isso até hoje, que é meu plano B da minha carreira. O grande desafio da gestão é você ter habilidade comportamental. Esse é o grande desafio. Não que você não precise ter as técnicas, né? A gerência de projeto, você ter conhecimentos de tecnologias, isso tudo é extremamente necessário. Mas o grande desafio é você ter o que se chama hoje de soft skills. Você ter a capacidade de se comunicar, você ter a capacidade de administrar um conflito, você ter uma capacidade de negociar, você saber dizer não, porque isso a gente não aprende na escola. A gente vai aprender isso com a vida, e nem sempre a vida nos ensina isso. Então, quem tem essa capacidade de fazer um processo de liderança, quem tem a capacidade de ter equilíbrio emocional, aí conseguiu atingir o desafio, porque o desafio é ter habilidade comportamental. Esse é o grande desafio da gestão. Bom, isso não é uma coisa simples, porque isso a gente traz até do berço. A gente traz da educação com os pais, traz da escola. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente pontual. Isso com certeza eu aprendi na época do colégio militar. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa educada, bem educada. Eu sou gentil com as pessoas. E isso veio de casa. Isso eu aprendi na minha casa. Então, como a gente consegue é a gente exercitando. Não tem outra forma. Como eu consigo melhorar minha comunicação é comunicando. Por isso o grande desafio, porque as pessoas têm um receio de sair da zona de conforto. Você passar a administrar um conflito não é simples, porque é muito mais tranquilo você ficar na sua zona de conforto e não conflitar, e não precisar entrar para decidir. Tomar decisão é difícil, porque em algum momento alguém vai perder. Então essa tomada de decisão é sempre complexa. Por isso é que eu atribuo a capacidade de você evoluir nas suas habilidades comportamentais à prática, à rotina, se despreocupar dos erros. Eu errei na minha comunicação, eu volto, eu ajusto e eu aprendo. Então, o erro é uma coisa que nem todo mundo tem coragem de fazer. Aliás, eu acho até que coragem não é uma coisa que existe muito. Eu gosto da gestão do medo. Todo mundo tem medo. Alguns fazem bem a gestão dele, outros não. Então, na minha opinião, é por aí. É você fazendo, exercitando, errando, aprendendo, fazendo de novo. E é assim que a gente vai evoluindo nas habilidades comportamentais. Não é uma coisa que a gente aprende na internet, não é uma coisa que tem nos livros, tem até alguma teoria, mas não é pela teoria que a gente vive. Por isso que eu invisto tanto em compartilhar meu conhecimento, principalmente minhas experiências vividas, porque é baseado nisso que eu consigo dizer, olha, naquele dia eu comuniquei assim e não foi bom. Naquele dia eu administrei o conflito dessa forma e deu certo.
Naquele dia eu consegui fazer uma boa organização da reunião e deu certo. Então, é por aí. Para você que está precisando melhorar suas habilidades comportamentais, o que você precisa fazer é correr risco. É a primeira coisa. Ninguém evolui em nada se a gente não correr um risco. Às vezes são riscos simples, às vezes são riscos um pouco maiores, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Isso é que você precisa fazer. Claro que isso tem técnicas, não tem uma fórmula. Até porque a habilidade é comportamental, é emocional. Então não é uma coisa tão da razão. Por isso você precisa fazer alguns passos. O que é que eu diria para você? O primeiro passo, se você quer melhorar no processo de comunicação, é decidir. Você quer melhorar o processo de comunicação? Sim. Parece uma coisa óbvia, mas aprenda outra coisa. O óbvio tem que ser dito. E eu vou dizer uma obviedade. Você quer realmente mudar de comunicação, melhorar a comunicação? Sim, tá bom. Primeiro passo. Porque se você disser, eu vou tentar, eu acho que eu quero. Não, aí já começou perdendo. Você tem que dizer, eu quero, e vai e continua. A partir desse momento que você tomou essa decisão, está claro para você, aí você começa o processo de fazer. Não se preocupe em errar, você vai errar no começo. Erra, volta, vê qual foi o erro, ajusta. E aí você vai melhorando a comunicação. Vou citar um exemplo para você. Eu nunca fui um grande orador, não me considero um grande orador. Mas quando eu assumi a subsecretaria de saúde, eu tive obrigatoriamente que fazer discursos. Porque eu ia inaugurar um hospital, o secretário tinha viajado, eu assumia. E foi lá, o governador, o diretor do hospital e eu lá. No começo apanhei, sofri, era duro, doía, machucava, sofria, e aí fui em frente. Errei, as pessoas, eu tinha sempre pessoas que me orientavam. Eu pegava aquelas pessoas mais críticas, isso é uma coisa que eu sempre fiz. Pegava as pessoas mais críticas, olha, tu vai ouvir meu discurso e vai só me dizer quais foram as dificuldades que eu tive. Terminei o discurso, ia lá, e aí? O pessoal, olha, foi ruim por isso, foi bom por isso, foi... E aí eu fui evoluindo, sem medo de errar. E aí eu fui evoluindo com os meus erros, aprendendo, prestando atenção aos outros. É importante que você, se você tem uma referência de um grande orador, por exemplo, dá uma olhadinha o que é que ele faz, dá uma olhadinha como é que ele se comporta. E aí você vai evoluindo no processo de comunicação, que é um exemplo que eu dei agora, mas isso cabe para todas as habilidades comportamentais. Se você quer crescer na empresa, primeira coisa, e eu sempre digo isso, não existe fórmula mágica. Existem caminhos, que não são trilhos, são trilhas. Não ache que você vai ter um trilho que você vai seguir o tempo todo. Não, você vai seguir uma trilha. Essa trilha a gente pode ir para um lado e para o outro, mas sempre dentro da trilha. Primeira coisa, perceba a cultura organizacional. Não chegue achando que você vai fazer sucesso. Não chegue achando que aquilo que você implantou numa empresa X, você vai conseguir implantar na empresa Y. Pode até ser, mas geralmente isso não funciona. Porque a cultura organizacional é que rege as regras dentro daquela empresa. O que é cultura organizacional, Luiz? Cultura organizacional são os dogmas, os ritos, as pessoas que mesmo não estando oficialmente no comando, elas comandam, isso existe. Então você precisa perceber tudo isso. Esse é o primeiro passo, você não achar que vai chegar dominando tudo. Cheio de estratégia. Peter Drucker diz o seguinte: a cultura organizacional devora a estratégia no café da manhã. Olha só, isso é fantástico, porque é real. Depois que você tem essa análise da cultura organizacional, aí você precisa evoluir e eu sugiro que você olhe para as pessoas que se destacam, tenha pessoas como referência, tenha pessoas que te ajudem. A gente tem dificuldade de pedir ajuda às outras pessoas. Faça isso. E aí você vai devagar percebendo, evoluindo junto com essas pessoas. Esses são 2 primeiros passos para que você evolua. São muitos passos pela frente. E aí, depois disso, desses 2 primeiros, aí você vai perceber como é que a empresa está caminhando
e você vai caminhando de acordo com a empresa. Nunca tenha medo de errar. Não fique no seu cantinho o tempo todo. Saia do seu canto. Eu sou uma pessoa de logística, eu gosto de ficar todo tempo na logística. Se você ficar todo tempo na logística, você vai morrer ali, ou você pode ser demitido porque você não evoluiu. Dá uma olhadinha no cara do financeiro. Eu não entendo de finanças. Tudo bem, dá uma olhada. Conhece um pouco da finança, conhece um pouco da gestão de pessoas, conhece um pouco do orçamento. E aí você começa a evoluir. Você sai daquele seu cantinho, que foi sempre a logística, aquele cantinho e tal, e começa a perceber, seu horizonte se amplia. E você passa a ser conhecido não como o cara da logística, não como aquela moça da logística, mas sim como uma pessoa que conhece logística muito bem, mas também entende de finanças. Que tal testar essa pessoa na finança? E aí a tua empregabilidade aumenta. É por aí. Sobre a vida e sobre relacionamentos, eu tenho isso com muito carinho, né? Com muito cuidado. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos relacionamentos, muitos colegas, muitos amigos. Minha família é pequena hoje, né? Eu tenho meu irmão, que é o que a gente chama de família de origem, né? Meu irmão e minha mãe. Mas eu tenho um grupo de primos que a gente se reúne todo ano e a gente tem um grupo, está sempre conversando. Então, eu acho que família é uma coisa fundamental. Meus filhos hoje moram fora, no outro país, mas a gente tem um relacionamento tão próximo que parece que a gente está fisicamente perto. Então, família para mim é uma das coisas mais importantes para dar aquele equilíbrio emocional que às vezes a gente comenta. Sem uma estrutura familiar, seja ela com a esposa, seja ela com seu amigo, seja ela com seus filhos, sem uma estrutura mínima, você não consegue ter um equilíbrio. É muito importante. Então, a vida para mim, ela se resume muito em relacionamentos, em envolvimentos com as pessoas. Seja no trabalho, seja um envolvimento amoroso, seja um envolvimento com os filhos, porque a gente está aqui para isso, né? Para se relacionar com as pessoas. A gente não veio para cá para ficar só, isolado. Então, se eu pudesse resumir um pouco a vida, eu direcionava isso aos relacionamentos, ao dia a dia das pessoas, a conversa que você diz lá quando você vai entrar na portaria da sua casa, que você dá um bom dia para a pessoa que está fazendo a limpeza lá do vidro, a pessoa que você passa e diz um muito obrigado porque ele te ajudou em alguma coisa. Essas coisas, essa gentileza fazem parte do relacionamento e isso é a vida. É a gente fazer aqui para que a gente tenha em algum momento o retorno das pessoas também. E graças a Deus eu tenho tido bons retornos, meus relacionamentos de todos os níveis são bons relacionamentos e eu, graças a Deus, tenho vivido muito bem. O Brasil vale a pena. Eu digo isso apesar dos meus 2 filhos estarem fora do país. Mas vale a pena. Vale a pena. Claro que todos os países vivem dos governos, vivem dos governantes. Mas o Brasil vale a pena porque o Brasil é um país rico. O Brasil é feito com pessoas boas. Mas tem as pessoas que são ruins, as pessoas que estão na marginalidade, mas isso faz parte de um sistema social. E aí a gente pode retroceder aí ao início, né, do descobrimento de todo o processo que nós vivemos até agora. Mas eu acho que o Brasil tem valor, o Brasil precisa de bons governantes, e aí eu estou falando de presidente, de governadores, de prefeitos, de deputados federais, estaduais. Nunca o parlamento foi tão importante como está sendo agora. Não estou dizendo que está bom ou está ruim, mas nunca foi tão importante agora, nesse período que nós estamos vivendo, ter bons parlamentares, para que as coisas realmente sejam feitas com o mínimo de problemas possível, porque o sistema político faz com que tenham negociações. Eu não vejo isso problema. Eu vejo quando isso é negociado por benefício próprio ou por ideologias que não cabem mais naquele momento. Então nós não precisamos mais viver
coisas que já vivemos no passado. O que a gente precisa agora é de união, e se o país conseguir fazer de alguma forma, através dos seus governantes, essa união, a gente vai conseguir transformar esse país num país muito melhor, onde a gente não encontre mais a miséria que ainda existe, o país ainda existe, os miseráveis, existe um nível de insegurança muito grande, o nível de insegurança é uma consequência também dos problemas sociais, mas eu acredito sim no Brasil, não tenho o menor interesse de ir embora daqui, meus filhos foram, eles são adultos, têm 35 anos, o mais novo, então eles têm condição de decidir a vida deles. Para mim, tem sim, e eu acredito no Brasil e vou continuar fazendo o meu papel. É um papel limitado, como o papel de cada um de nós, mas eu vou continuar fazendo o meu papel. Para o adulto jovem, vamos dizer assim, de 20 a 25 anos, eu sugiro que ele estude, que ele busque se desenvolver. E aí eu vou voltar para a minha ladainha. Se desenvolva também nas habilidades comportamentais. Claro que esse mundo que ele está vivendo, né, de tecnologia, mundo de certo distanciamento, de isolamento, né, na minha época, meus pais ficavam determinando que eu entrasse em casa. Hoje os pais estão pedindo que os filhos vão para a rua. Então a coisa realmente houve uma inversão. Agora, essas pessoas já precisam se relacionar, conversar com as pessoas. Tem muito problema de saúde mental, essa coisa não vai ter um futuro bom se as pessoas não começarem a se relacionar melhor, a tratar bem as pessoas, com gentileza. Esses jovens precisam de estudo, precisam de definir sua carreira. Porque hoje em dia, eu fui professor de uma faculdade e lá, como era uma pós-graduação, muita gente jovem ainda já mudando de carreira. Então pense bastante o que é que você quer. E pense uma coisa também, não é como na minha época, a gente entrava numa coisa e ia até o fim naquela carreira. Não se preocupe, defina bem o que você quer, siga a sua carreira. Se lá na frente você quiser mudar, mude a sua carreira. Não tem mais essa coisa da gente ficar numa mesma carreira a vida inteira. Defina bem os seus colegas, para que alguns se tornem seus amigos. Defina bem suas companhias. Meu pai me dizia muito isso, cuidado com as companhias. Então, defina suas companhias. Não para o passeio na festa, mas no seu trabalho. Eu tinha uma coisa que eu sempre dizia, eu não era inteligente, eu não era um estudioso, mas eu vivia sempre perto dos mais inteligentes, sempre perto dos mais estudiosos. Até hoje eu brinco com eles, que eles continuam estudiosos, inteligentes, e eu continuo perto, ouvindo, conversando, às vezes tenho uma dúvida que ligo para um deles. Então, fique perto de pessoas assim. Para as pessoas mais maduras, aí dos 50 anos, 60 anos, se preocupe, claro que dentro das suas limitações, mas se preocupe com a sua qualidade de vida. Nós estamos passando por momentos cada vez mais difíceis. Volto à história da saúde mental. Pessoas que acumularam durante muito tempo muito estresse, pessoas que acumularam durante muito tempo muito trabalho, estão hoje sofrendo por isso. E eu tenho dito sempre, tenha uma agenda equilibrada. Trabalhe muito, mas se divirta na mesma proporção. Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa pagar os boletos, mas a gente precisa ter cuidado para que a gente tenha condição de estar bem para pagar os boletos. Porque hoje em dia a vida está muito acelerada. Muitos de nós de mais de 50 anos não estamos conseguindo acompanhar essa velocidade e, de certa forma, não vamos conseguir acompanhar. Então, a gente tem que entrar, lá vem a história de novo do equilíbrio, tem que estar no equilíbrio. Eu tenho que caminhar, não vou conseguir caminhar na velocidade que esses jovens estão chegando, então eu tenho que caminhar, até porque eu preciso fazer o meu trabalho na empresa, mas eu preciso também me preocupar com a minha saúde. Saúde mental, principalmente, mas saúde física também. Cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldades do aparelho circulatório, aparelho respiratório, e isso, em alguma parte, tem a ver com a sua
com o seu cuidado com a sua saúde. Então, isso é o que eu posso dizer, isso é o que eu digo quando eu estou falando de desafios da gestão. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo a ver. Agenda equilibrada. Faça isso. Acabou aquela história de dizer, eu trabalho 15 horas por dia e trabalho muito. Não. Qual é o resultado que você está entregando? Para a empresa e para você. Pense no resultado que você está entregando para você também. É isso que eu poderia dizer para as pessoas de mais de 50 anos.